Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as atividades no espaço urbano, as atividades econômicas que existem no espaço urbano. Nós vamos falar dos tipos de trabalho que predominam na cidade. Abram o livro didático na página 14. Observe a ilustração que está trazendo um espaço urbano, é uma ilustração de uma cidade. Vejam comigo, neste centro representado, nessa ilustração, nós podemos observar lojas, lanchonete, um escritório da advocacia, nós podemos observar uma ambulância, nós observamos duas pessoas pintando uma parede, pintando uma fachada. Nós podemos observar também vitrines de lojas, observamos pessoas olhando essas vitrines de loja. Esses lugares são atividades econômicas e dentro desses lugares existem o quê? Pessoas trabalhando em diferentes funções. Nessas diferentes funções existe o quê? Um tipo de profissional. Na loja, por exemplo, nós encontramos uma atendente. Se nós entramos numa farmácia, nós pedimos para falar com o farmacêutico. Se nós pedimos uma ambulância, alguém vem dirigindo essa ambulância. Deve vir dentro dessa ambulância também um médico, correto? Na padaria, tem um padeiro. Para a construção de uma casa, tem um pedreiro, um engenheiro e assim por diante. Ou seja, para cada função exige um tipo de profissional. Essas são algumas das várias atividades profissionais que nós temos na cidade, no espaço urbano. Outro exemplo que eu quero colocar para vocês das atividades que exigem um profissional específico para aquela função eu não posso entrar numa padaria e encontrar lá o motorista de ambulância e pedir para ele fazer pão, correto? Eu também não posso pedir para o farmacêutico fazer pão ou dirigir a ambulância. Então, cada um tem a sua profissão e faz a sua função, desempenha a sua função da melhor forma possível. Vamos seguir? Observe na página 15 de vocês a ilustração, esse quadrinhos. Nas cidades, as pessoas, elas desenvolvem diferentes funções, cada uma dentro de uma área. Nós podemos trabalhar em loja, podemos trabalhar em supermercado, podemos trabalhar de gari, nós podemos trabalhar em várias funções que existem na cidade. Abram o livro didático de vocês na página 16 e dê uma olhada nessas figuras, nessas fotografias. A primeira figura, a primeira fotografia, ela traz uma feira livre. Observe essa feira livre. Quem está vendendo ali é o feirante, é um tipo de função, é um tipo de atividade. Na segunda imagem, nós temos o retrato de uma indústria têxtil. O que é uma indústria têxtil? Uma indústria têxtil é um lugar onde fabricam roupas. Têxtil quer dizer vem de tecido. Então são empresas que trabalham com tecidos. E nessa fábrica de tecido ou nessa indústria de têxtil tem o que? Uma costureira. Então observe que tem uma pessoa ali que deve cortar as calças jeans, tem alguém que deve costurar as calças jeans. Então são várias pessoas dentro de uma única empresa, dentro de uma única indústria. Na outra imagem nós temos o que? Um dentista. E o que ele está fazendo? Tratando dos dentes de alguém. Eu não posso pedir para a costureira fazer os dentes de alguém. Eu posso fazer? Pedir? Não, porque ela está costurando e o dentista está trabalhando com os dentes. São funções diferentes que existem na cidade. Na última imagem, nós temos uma construção civil. O que é uma construção civil? Eles devem estar construindo um prédio ou uma casa. Nesse tipo de obra, nós temos pedreiro, nós temos o carpinteiro, nós temos o engenheiro, nós temos o mestre de obras, nós temos várias pessoas executando diferentes funções em um mesmo lugar. Com o avanço tecnológico,
Outras formas de trabalho foram existindo, quer dizer, outras formas de trabalho existem. Um deles é o trabalho home office. O que é o home office? O trabalho em casa. Então temos escritor, nós temos desenhista, nós temos jornalista, nós temos várias pessoas que exercem as suas atividades de trabalho em casa. Ela não precisa sair de casa para fazer aquela função, mas ela continua trabalhando para uma empresa. O que diferencia é o local da onde que ela faz esse trabalho. É o local onde ela executa o trabalho dela. Um outro exemplo de trabalho home office ou em casa que vocês conhecem, o youtuber. Tem alguns youtubers que vocês conhecem que eles executam os trabalhos dele a partir da casa deles. Não é isso? Tem também professores, tem professores que montam o seu estúdio e gravam na sua própria casa. Eu, por exemplo, estou gravando na minha casa. No espaço urbano também existe diferentes tipos de locais de trabalho. Um deles é a indústria. Toda vez que nós ouvirmos a palavra indústria, vocês guardem na mente a ideia de transformação. Por quê? Uma indústria, ela transforma um produto, ela transforma uma matéria-prima em um produto que nós utilizamos. Vamos ver isso? A indústria, ela é um setor da economia, é o segundo setor da economia e ela produz vários empregos. Dentro de uma indústria, existem vários profissionais que trabalham em um mesmo lugar. Vamos lá? Observem essa reportagem de um jornal. Indústria cria quase 5.000 novas vagas. Vejam bem, uma loja, ela pode ter muitos funcionários trabalhando, 10, 12, 15, mas a indústria, ela produz muitos trabalhos. Existem algumas empresas muito grandes que tem muita gente trabalhando, muita gente mesmo. Na página 18 do livro didático de vocês, dê uma olhadinha nessa imagem. Ele está falando sobre a indústria. Leiam comigo. Todos os produtos industrializados que existem no nosso dia a dia são produzidos pela indústria. Apesar de a atividade industrial não ser exclusivamente urbana, ela ainda está muito relacionada ao trabalho nas cidades. Agora você me pergunta, professora, como que eu identifico uma indústria? Vejam comigo. A soja, todo mundo já ouviu falar, né? Uma plantação de soja. Vejam a imagem. Plantação de soja, uma colheitadeira colhendo esse grão de soja. Esse grão de soja, essa soja, ela vai ser levada para a indústria e será transformada em várias coisas. Uma delas que nós consumimos com frequência e que vocês conhecem muito bem é o óleo de soja. O óleo, aquele que é utilizado no dia a dia para fazer uma comidinha muito boa. Observaram? Mas, professora, eu pego o grão de soja, eu faço óleo em casa? Não, eu não faço óleo em casa. O óleo, ele sai do campo, que é o primeiro setor da economia, a agricultura. Ele sai do campo, ele vai para a indústria. Na indústria, esse grão de soja, ele é transformado em óleo. Aí, o que você faz? Você vai no supermercado e lá no supermercado você encontra uma prateleira com vários tipos de óleo de soja, ou seja, várias marcas de óleo de soja. E você traz para casa e compra em casa, certo? Você vai no comércio, no mercado e compra o óleo de soja. O que eu estou falando para vocês? Que é na indústria que concentra a transformação da matéria-prima, ou seja, o grão de soja foi transformado em óleo de soja. Entenderam? Outra indústria que vocês conhecem muito bem é a indústria alimentícia. Eu vou dar um exemplo para vocês da fabricação de chocolate. Observe essa imagem, o cacau in natura, o cacau lá no pé, lá na árvore.
e depois ele vira chocolate, ele vira ovos de Páscoa, ele vira aquele achocolatado, ele vira outros alimentos deliciosos que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Observem as imagens. Como eu disse, a matéria-prima do chocolate é o cacau. O cacau é uma fruta do cacaueiro, que depois ele vai para a indústria, e é transformado no nosso chocolate, no chocolate que nós acostumamos a comer. Claro, é acrescentado alguns outros produtos para poder ele ficar com esse gostinho que nós conhecemos. Tudo bem? Depois que esse chocolate ele é transformado na indústria, ele vai para o supermercado, no formato de barra de chocolate, achocolatado, vários bombons, e nós compramos no supermercado. Entenderam? Outro tipo de indústria que existe no espaço urbano, ou não também, né? Pode estar em outros locais, é a indústria têxtil. Aquilo que nós falamos lá atrás, a indústria de roupas, a indústria de tecidos. Então, é produzido, o fio é feito a matéria-prima desse tecido, o fio é produzido na indústria que transforma em tecido e esse tecido é transformado em roupas. E nós vamos nas lojas e compramos essas roupas. Essas que nós estamos vestidas aqui, ó, nós compramos. Outro tipo de indústria que existe no espaço urbano ou também em outros lugares é a indústria moveleira. O que a indústria moveleira faz? Ela faz móveis. Mas os móveis, eles já aparecem lá do nada, assim, ó, plim. Não. O que acontece? É utilizado normalmente madeira de reflorestamento. Observe a imagem. Essas madeiras de reflorestamento, elas são cortadas, elas vão para a indústria, elas são cortadas e transformadas em móveis. E nós vamos às lojas e compramos esses móveis. Vamos falar de um outro tipo de indústria, a indústria automobilística, a indústria que monta carros. Vamos falar, esse nós conhecemos, nós encontramos carros com frequência pela rua. O processo da fabricação do veículo, da fabricação dos carros, ele é um pouquinho mais complicado. Primeiramente, é extraído da natureza a rocha, é uma rocha-ferro, que a gente chama. Então, essa rocha-ferro, ela é extraída, é transformada em ferro e aço, e esse aço vai para uma outra indústria, que vai transformar nas peças dos veículos. E daí, essas peças do veículo vão para uma montadora. E essa montadora faz os carros, ela produz, ela monta esses carros. E esses carros vêm para nós depois, para aquele que tem condições de comprar, certo? Gostaram da aula de hoje? Vamos para o resumo? Nesta aula, nós falamos de atividades econômicas no espaço urbano. Nós falamos também das atividades, dos trabalhos que existem, dos diferentes trabalhos que existem, formas de trabalhar na cidade. Nós falamos também dos diferentes profissionais e das várias funções que existem na cidade, no espaço urbano. Falamos das diferentes indústrias. Falamos que a indústria é uma atividade de transformação. Ela transforma uma matéria-prima em um outro produto. Falamos da existência de várias delas. Por exemplo, a indústria alimentícia, a indústria têxtil, falamos da moveleira, falamos da automotiva, falamos de diferentes atividades, de diferentes profissionais. Na cidade aonde você mora, existe alguma indústria? Você sabe o que ela produz? Vamos às atividades? Abram o livro didático na página 17 e na página 20 e vamos às atividades. Bora lá?